Hoje o relato é de um inscrito chamado Renan. E, sinceramente, é o tipo de história que parece normal demais no começo para terminar do jeito que terminou. Quando eu li pela primeira vez, achei que seria só mais um relato sobre objeto usado. Mas conforme a história vai acontecendo, tem uma sensação estranha de realidade. Como se tudo pudesse acontecer exatamente daquele jeito. E talvez seja isso que deixa o relato tão desconfortável. Então tenta imaginar essa cena da forma mais comum possível. Alguém chegando cansado em casa depois do trabalho, sem fazer ideia de que trouxe alguma coisa errada junto. Eu comecei a dormir com a luz acesa depois da terceira ligação. E o mais estranho é que o celular nem tinha chip. Meu nome é Renan, tenho 29 anos, trabalho numa assistência técnica aqui no interior, e até pouco tempo atrás minha vida era completamente normal. Minha rotina era sempre igual. Trabalho o dia inteiro, volto para casa cansado, tomo banho, mexo no computador e durmo. Nunca fui de acreditar nessas histórias de assombração ou energia ruim em objeto. Sempre achei exagero. Até o dia em que eu trouxe aquele celular usado para casa. Tudo começou num sábado quase no horário de fechar a loja. Um cara apareceu querendo vender algumas coisas rápido porque precisava de dinheiro. Tinha carregador, relógio, fone velho e um celular antigo, mas bem conservado. Tela inteira, funcionando normal. Ele pediu um valor muito baixo. Achei que dava para aproveitar peça depois e comprei. Antes de ir embora, ele falou uma coisa estranha. Disse que o aparelho dava problema à noite e que ele não queria mais aquilo perto dele. Eu ri na hora. Pensei que era bateria ruim ou alguma configuração bugada. Quando cheguei em casa, coloquei o celular carregando em cima da mesa do quarto e esqueci dele. Só que naquela madrugada eu acordei com a tela iluminando o quarto. O aparelho estava recebendo uma ligação. Sem número, sem nome, só a tela de chamada. Eu estranhei porque o celular nem tinha chip. Peguei na mão achando que podia ser algum erro do sistema, mas no momento em que encostei nele, a ligação encerrou sozinha. A tela apagou. Eu fiquei alguns segundos olhando aquilo sem entender e depois voltei a dormir. No dia seguinte, fui mexer no aparelho para resetar tudo e percebi uma coisa estranha. Não tinha aplicativo instalado. Não tinha conta conectada. Não tinha nada. Era como se o celular tivesse sido completamente apagado. Mesmo assim, naquela noite aconteceu de novo. Mesmo horário, tela acendendo sozinha, ligação entrando sem número nenhum. E dessa vez apareceu uma notificação logo depois que a chamada caiu. Uma mensagem de voz recebida. Eu tentei abrir. O áudio estava vazio. Só silêncio, mas tinha uma duração estranha. 2 minutos e 17 segundos. Foi aí que comecei a achar aquilo realmente estranho. Nos dias seguintes, o aparelho começou a descarregar sozinho sempre depois das 2 da manhã. Durante o dia funcionava perfeito, mas bastava chegar naquele horário e a bateria começava a cair muito rápido. E junto disso vieram outras coisas pequenas. Luz acesa quando eu tinha deixado apagada. Porta do banheiro aberta. Cadeira fora do lugar. Nada absurdo. Só detalhes que começaram a me deixar incomodado. Uma madrugada eu resolvi ficar acordado para entender o que estava acontecendo. Deixei o celular em cima da mesa e fiquei olhando de longe enquanto mexia no computador. O quarto estava silencioso demais naquela noite. E então, exatamente às 02:17, a tela acendeu sozinha. Uma ligação entrando. Sem número, sem identificação. Fiquei olhando alguns segundos sem coragem de tocar. E então o aparelho simplesmente atendeu sozinho. O quarto ficou em silêncio, mas tinha alguém respirando do outro lado. Respirando devagar, como se estivesse muito perto do microfone. Eu congelei na cadeira. Não consegui desligar. Só fiquei ouvindo. E no meio daquela respiração, dava para ouvir outro som ao fundo. Uma porta rangendo lentamente. Depois alguns passos. E então, a ligação caiu. Na mesma hora, o celular desligou sozinho. Sem bateria. Eu não dormi naquela noite. No dia seguinte, resolvi deixar o aparelho na assistência. Tranquei dentro de uma gaveta e fui embora. Não queria mais aquilo em casa. Só que naquela madrugada,
Eu acordei com a luz do quarto acesa. Sentei na cama assustado e vi o celular em cima da cômoda. O mesmo aparelho. Eu senti o corpo inteiro gelar porque tinha deixado ele na loja. Levantei devagar, peguei o celular na mão e vi que a bateria estava em 2%. Na tela bloqueada tinha uma única notificação. Você esqueceu isso aqui. Eu fiquei sem reação. No dia seguinte fui correndo para a assistência. A gaveta estava trancada, mas vazia. Ninguém tinha visto o aparelho. Ninguém mexeu em nada. Depois disso, as coisas começaram a piorar rápido. Toda madrugada o celular recebia ligação no mesmo horário. E junto disso vinham os sons pela casa. Passos no corredor, porta mexendo. Coisas mudando de lugar enquanto eu dormia. O pior era que eu nunca via nada diretamente. Só percebia depois. Como se alguma coisa esperasse eu virar as costas. Uma noite o aparelho acendeu sozinho e apareceu uma mensagem nova na tela. Não dorme hoje. Eu fiquei olhando aquilo tentando entender se alguém estava fazendo alguma brincadeira comigo, e então ouvi um barulho no corredor. Um passo, depois outro. Lento, pesado. Parando exatamente na porta do quarto. Eu moro sozinho. Fiquei imóvel na cama olhando para a entrada escura do quarto enquanto o celular continuava iluminado na minha mão. E naquele momento, alguém encostou na maçaneta do lado de fora. Devagar, como se estivesse tentando entrar sem fazer barulho. Eu não consegui me mexer, nem respirar direito. A maçaneta girou lentamente e depois parou. Alguns segundos depois, os passos se afastaram pelo corredor. Na manhã seguinte, eu fui atrás do rapaz que tinha vendido o celular. Perguntei para os comerciantes perto da loja dele se sabiam onde ele morava. Foi aí que eu descobri. O cara tinha morrido 2 semanas antes. Acidente de carro, de madrugada. Segundo as pessoas da rua, encontraram ele sozinho dentro do carro, segurando aquele celular na mão. Eu voltei para casa com um aperto horrível no peito. E naquela noite, aconteceu a pior coisa de todas. Às 02:17, o celular acendeu sozinho mais uma vez. Ligação entrando. Dessa vez eu atendi imediatamente. Fiquei em silêncio ouvindo a respiração do outro lado, e então uma voz baixa falou quase sussurrando. Ele entrou com você. Na mesma hora eu ouvi passos correndo pelo corredor da minha casa. Rápidos, fortes, vindo direto para o quarto. A porta bateu com violência. Eu pulei da cama e acendi a luz na mesma hora. Não tinha ninguém ali. Mas a cadeira da mesa estava virada para mim, como se alguém tivesse ficado sentado no escuro me observando dormir. Naquela madrugada eu saí de casa e nunca mais voltei sozinho. Joguei o celular num rio antes do amanhecer. Nunca mais vi aquele aparelho. Nunca mais recebi ligação nele. Mas até hoje, exatamente às 02:17, meu telefone perde o sinal por alguns segundos. A tela trava e uma notificação aparece sem som nenhum. Chamada perdida, sem número, sem nome, só isso. E eu nunca retorno, porque depois daquela noite eu entendi uma coisa. O problema nunca foi o celular. O problema era aquilo que estava tentando usar ele para chegar até alguém. Eu comecei a dormir com a porta do quarto trancada depois da noite em que ouvi alguém parar do outro lado dela às 3 da manhã. E o pior é que, naquela altura, eu já sabia exatamente o que tinha trazido aquilo para dentro da minha casa. Meu nome é Marcelo, tenho 34 anos, trabalho com entregas aqui no interior e minha vida sempre foi simples. Eu acordo cedo, passo o dia rodando pela cidade, volto cansado, tomo banho, janto qualquer coisa e durmo. Nunca fui de reparar muito nas coisas dentro de casa. E talvez tenha sido exatamente isso que fez eu demorar tanto para perceber que tinha algo errado acontecendo comigo. Tudo começou por causa de um relógio de parede. Eu estava fazendo uma entrega numa casa antiga, dessas bem silenciosas, com um móvel velho e cheiro de madeira guardada. Enquanto a dona assinava a entrega, eu reparei num relógio apoiado perto da cozinha. Madeira escura, ponteiros grandes, bem estilo antigo mesmo. Comentei que achei bonito, e ela respondeu que ia jogar fora porque ele travava de madrugada.
Falou rindo, como se fosse só defeito. Eu também não dei importância. Perguntei se podia levar. Ela deixou. Quando cheguei em casa, limpei o relógio, troquei a pilha e pendurei na cozinha. No começo era só isso. Um relógio velho funcionando normalmente. Só que alguns dias depois eu comecei a acordar durante a madrugada sem motivo nenhum. Não era pesadelo, não era barulho. Eu simplesmente abria os olhos do nada. E toda vez que eu olhava para a cozinha, o relógio estava parado, completamente parado, como se tivesse congelado. Mas de manhã ele voltava a funcionar sozinho. Achei que fosse pilha ruim. Troquei. Não resolveu. Continuei minha rotina normalmente. Mas aquilo começou a acontecer toda noite. E junto disso veio uma sensação estranha dentro da casa. O silêncio parecia diferente, pesado, como se tivesse alguém acordado comigo ali. Até que uma madrugada eu levantei para beber água e vi o relógio travado exatamente às 3 da manhã. Fiquei olhando alguns segundos sem entender. E então ouvi o clique. Seco. Alto. O ponteiro pulou sozinho e o relógio voltou a funcionar. Na hora me deu um desconforto absurdo. Não era medo ainda. Era pior. Era aquela sensação de que alguma coisa aconteceu na sua frente e simplesmente não deveria acontecer. No dia seguinte tentei ignorar, mas comecei a perceber outra coisa. O relógio parava em horários aleatórios, menos quando marcava 3 horas. Esse horário começou a aparecer várias vezes, e sempre que aparecia, eu acordava. Foi aí que resolvi testar. Numa sexta-feira fiquei acordado de propósito. Apaguei a luz da sala e fiquei sentado no sofá, olhando para a cozinha. A casa estava silenciosa demais naquela noite. E quanto mais o tempo passava, mais eu tinha a sensação de que tinha alguém ali comigo. Então aconteceu. O relógio parou, sem aviso, sem som. Eu levantei devagar e fui até a cozinha. Os ponteiros estavam imóveis. E foi nesse momento que ouvi um barulho vindo do corredor. Um passo, baixo, arrastado. Eu congelei na hora. Porque eu moro sozinho. O som veio de novo, mais perto, devagar, como alguém andando sem pressa dentro da casa. Eu não tive coragem de olhar para o corredor. Fiquei parado encarando o relógio enquanto os passos se aproximavam lentamente. E então, clique. O relógio voltou a funcionar. E os passos pararam na mesma hora. Silêncio total. Eu acendi a luz correndo e procurei a casa inteira. Porta trancada, janela fechada, nada fora do lugar. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Depois daquela noite eu comecei a dormir mal. Toda madrugada eu acordava antes das 3, como se meu corpo estivesse esperando aquilo acontecer. E quanto mais eu prestava atenção no relógio, mais coisas estranhas aconteciam. A porta da cozinha amanhecia aberta. Objetos apareciam fora do lugar. Uma vez encontrei a luz da lavanderia acesa, mesmo tendo certeza de que desliguei antes de dormir. Sempre perto daquele horário. Até que uma tarde eu cheguei mais cedo do trabalho e encontrei o relógio parado de novo. Só que ainda era dia, marcando 3. Eu fiquei olhando sem entender, até perceber que a porta da sala estava aberta. Eu tinha fechado antes de sair. Fui até ela devagar, olhei para a rua e não tinha ninguém. Mas quando voltei para a cozinha, ouvi passos vindo do corredor outra vez. Dessa vez mais claros, mais pesados. E o pior, pareciam molhados, como alguém caminhando pela casa com o sapato encharcado. Eu senti o corpo inteiro gelar. Fiquei parado sem conseguir respirar direito enquanto os passos vinham lentamente na direção da cozinha. Então, clique. O relógio voltou a funcionar. E os passos pararam. Naquela noite eu não consegui dormir. No dia seguinte, arranquei o relógio da parede sem pensar 2 vezes. Coloquei dentro de uma caixa e deixei no quintal. E pela primeira vez em semanas a casa pareceu normal de novo. Silenciosa. Leve. Eu até consegui relaxar. Só que às 3 da madrugada eu acordei sem motivo nenhum. Peguei o celular para ver a hora e ouvi o clique vindo da cozinha. Meu corpo gelou na mesma hora. Levantei devagar e fui até lá.
e o relógio estava pendurado na parede outra vez, funcionando normalmente, como se nunca tivesse saído dali. Naquele momento eu senti medo de verdade, porque eu sabia que não tinha colocado ele de volta. No dia seguinte fui atrás da mulher que tinha me dado o relógio. Queria entender de uma vez o que era aquilo, e foi aí que ela finalmente falou a verdade. O marido dela morreu dentro daquela casa anos antes. Segundo ela, durante semanas ele acordava toda madrugada às 3, dizendo que tinha alguém andando pelo corredor. No começo ela achou que fosse paranoia, insônia. Só que os barulhos começaram a acontecer para ela também, até a última noite. Ela contou que acordou e encontrou o marido parado no corredor, olhando para o escuro. Quando perguntou o que ele estava fazendo, ele respondeu uma frase que ela nunca esqueceu. Ele para na porta do quarto e fica esperando eu abrir. Na manhã seguinte, encontraram o homem morto na cozinha depois de um infarto. E desde então, o relógio começou a travar sozinho naquele mesmo horário. Eu voltei para casa completamente mexido, e naquela noite aconteceu a pior coisa de todas. Eu acordei antes mesmo do relógio parar. O quarto estava escuro, porque ouvi os passos começando no corredor, mais rápidos daquela vez, mais pesados. Eu sentei na cama sem conseguir respirar direito enquanto o som atravessava a casa, passou pela cozinha, pela sala. E então veio direto na direção do meu quarto, até parar do lado de fora da porta. O silêncio ficou absurdo. E então alguém encostou na maçaneta. Devagar. Como se soubesse que eu estava acordado. Eu fiquei imóvel olhando para a porta enquanto a maçaneta mexia lentamente. E naquele momento eu entendi uma coisa que me fez gelar completamente. Aquilo nunca entrou antes porque estava esperando permissão. Eu levantei da cama na mesma hora, peguei o relógio na cozinha e saí de casa ainda de madrugada. Dirigi até um terreno vazio na estrada e destruí o relógio inteiro com uma marreta que tinha no porta-malas da caminhonete. Vidro, madeira, ponteiro, tudo. Joguei os pedaços num córrego e fui embora sem olhar para trás. E foi ali que tudo acabou. Os passos nunca mais voltaram. Nunca mais acordei às 3. Nunca mais ouvi o clique. Mas até hoje eu lembro da última coisa que ouvi antes de acertar o relógio pela primeira vez. Porque no segundo em que a madeira rachou, eu escutei alguém respirando atrás de mim, bem perto do meu ouvido, como se tivesse entendido que eu finalmente não ia abrir a porta. E depois desses relatos, fica aquela sensação estranha de olhar para objetos comuns de um jeito diferente. Porque no começo parecia tudo normal. Um relógio velho, um celular usado, coisas simples, até começarem a acontecer durante a madrugada. Agora eu quero saber, qual dos dois relatos te deixou mais desconfortável? Comenta aqui embaixo porque eu sempre leio tudo. E se você curte histórias assim, já deixa o like, se inscreve no Memórias de um Assombrado e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Porque às vezes, o problema nunca é o objeto, é o que pode vir junto com ele.